Hey, fotógrafo! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre o segundo vídeo do nosso especial de Dia das Mães, que é o cenário, tá? Muita gente tem dificuldade nessa parte porque às vezes não tem um estúdio, não sabe como fazer a mini sessão. Então, calma, respira, que é justamente isso que a gente vai conversar hoje. A mini sessão, ela não precisa ser feita em estúdio. Essa é a primeira coisa que eu quero que fique bem clara para você, tá? Porque a mini sessão, a temática, né, no caso do Dia das Mães, ela não necessariamente precisa ter um cenário. Ela pode ser feita na casa da cliente, pode ser feita em algum parque. O que importa realmente é o momento entre a mãe e os filhos. Então, eu quero que isso fique muito claro na sua cabeça para você não se sabotar e não falar, ah, porque eu não tenho um estúdio, eu não vou fazer mini sessão de Dia das Mães. Não, eu quero que você faça, que você se reinvente, mesmo se você não tiver um estúdio, se você estiver começando, não importa qual seja a desculpa que venha na sua cabeça. Eu quero que você faça mini sessão de Dia das Mães, tá? Porque aí só fazendo você vai entender realmente o que você consegue fazer na sua realidade de hoje e o que você não consegue fazer. Então, partindo desse princípio, a primeira coisa que a gente precisa pensar quando fala em cenário é, primeiro de tudo, qual é o seu estilo de fotografia? Você sabe qual que é o seu estilo? Ou você vai fotografando cada vez uma coisa diferente? Eu separei aqui para vocês um exemplo das minhas fotos para você conseguir fazer aí com as suas fotos e identificar qual que é o seu estilo ou quais são as coisas que predominam nos seus ensaios. Porque sim, a gente tem um padrão e a gente costuma repetir esse padrão diversas vezes. Então, eu vou mostrar para você a tela do computador agora e a gente vai seguir no nosso cronograma aqui, que a gente vai passar etapa por etapa para você montar o seu cenário de Dia das Mães. Bora pro computador. Então, vamos lá. Começando pelo nosso exercício, ó, aqui eu separei 6 fotos minhas, tá? Que eu fiz. E eu quero que você analise elas e veja o que tem em comum em todas elas. Claro que aqui são 6 fotos, então fica mais fácil da gente identificar, mas na sua fotografia você vai fazer isso com mais fotos. Pega uma foto de cada ensaio que você fez e coloca elas uma do lado da outra, e aí você consegue ver realmente o que você faz em todos os ensaios, muitas vezes sem perceber, tá? Então aqui, ó, no meu exemplo, temos aqui, ó, contraluz. Aí, outro contraluz aqui, ó. Outro contraluz aqui. Tem uma cortina aqui, ó. Aí tem cortina aqui, cortina aqui, cortina aqui, cortina aqui. Então, ou seja, meu ensaio sempre é perto da janela. Aqui, ó, a luz tá vindo daqui no bebê, outra janela. Aqui, outra janela. Todas as fotos têm o fundo claro, são tons claros, a maioria, ó. Aqui que a gente tem um tom um pouco mais escuro, mas na maioria das vezes a gente tem o quê? Fraldinha branca, body branco, ó, sutiã branco, um rosinha claro, outro rosinha claro com flores brancas, tá vendo? Então tem um padrão. Faz sentido eu montar um cenário de Dia das Mães vermelho ou preto? Não faz. Então eu vou pensar o quê? No meu estilo fotográfico, o que eu posso montar que faça sentido para o Dia das Mães. Então, geralmente, os meus ensaios sempre aconteceram dentro da casa da cliente. E as fotos geralmente são feitas no quarto. Então, a maioria das vezes aqui, os bebês estão na cama. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso comprar uma almofadinha, alguma coisa, algum enfeite escrito Feliz Dia das Mães e usar isso com o ensaio de mãe e filho normal, tá? Então, você não precisa pensar num cenário super, ultra, mega elaborado. Você precisa entender o que faz sentido para o seu estilo. Então, no meu estilo aqui, ó, inclusive essa foto aqui da neném, no meio, foi uma mini sessão de Páscoa que eu fiz. E aí aqui eu comprei alguns ursinhos de coelho, né, de Páscoa, coloquei na cama e ela tinha aqui a Xuxinha de coelhinho.
e pronto, é uma sessão de Páscoa, entende? Esse tipo de ensaio, quando você faz na casa da cliente, ele acaba ficando muito legal, porque assim, o cenário é único, sabe? A própria cliente tem ali a casa dela, as coisas dela, é onde a criança está crescendo. Então, são memórias reais de um Dia das Mães real, basicamente, e você consegue trazer essa questão da mini sessão para a sua empresa. Então, agora você já descobriu o que você gosta de fazer, o que você gosta de fotografar, você vai ver qual que é esse estilo. Então, pode ser borrô, pode ser minimalista, pode ser white, pode ser com fundo colorido. Não tem certo ou errado, tem o seu estilo fotográfico. Definiu isso, a gente vai para o próximo ponto, que é o lugar. Aonde que você vai fazer, né? Então, você vai fazer na casa da cliente essa mini sessão, ou você vai fazer num parque, né? Reforçando aqui, ó, você não precisa ter estúdio e é importante que tenha uma boa iluminação. Então, se você for fazer na casa da cliente, ou você busca ficar perto de uma janela, como as minhas fotos aqui, ou você leva um softbox, você faz alguma coisa para garantir a iluminação. E também não precisa gastar dinheiro para fazer, tá? Para escolher o lugar. Você pode ir em parque, você pode ir na casa da cliente, como eu já falei, você pode fazer na garagem da sua casa ou num cômodo da sua casa. Não tem problema, só garanta que, se você for fazer na sua casa, que a casa esteja em ordem para receber as clientes, tá? Porque tem muito caso aí de gente que atende em casa, não só fotógrafo, mas cabeleireira, manicure, que atende na própria casa e quando a cliente chega na casa dela, tá uma bagunça, brinquedo das crianças espalhado pela casa, bagunçaiada, louça lá para lavar, não importa, mesmo que a pessoa não vá ver a sua cozinha, deixa a casa em ordem antes da cliente chegar. Então é por isso que eu nem coloquei aqui essa questão de você atender na sua própria casa, porque acaba dando mais trabalho, tá? E claro, a gente tem as opções pagas, que são alugar um espaço, tá? Ou você pode ir no Airbnb e alugar ali por um período, por uma semana e fazer as fotos, tá? Tem muito Airbnb que é já pensado para ensaio fotográfico. Então é bem legal você pesquisar se tem algum aí na sua região para você estar alugando. Então, beleza, a gente definiu o lugar, já sabe qual que é o nosso estilo de fotografia. A gente vai começar a fazer o quê? Buscar referências. Então, a gente vai começar pelo Pinterest, e aí você pode usar coisas mais do dia a dia, digamos assim, né? Coisas mais comuns, como flores, balões. E não precisa ser nada muito caro, você super pode fazer as coisas num custo baixo. Então, vamos para o Pinterest, que eu vou mostrar para você como buscar referências para o seu ensaio. Então, vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é buscar qual é o seu ensaio e colocar ali Dia das Mães, tá? Junto com ele. Já estou aqui com algumas ideias de cenário minimalista. E aí você pode tirar ideias daqui, ó. Tá vendo, ó? Coisas mais simples, com fundo branco, ó. Super casa esse ensaio aqui, ó, por exemplo. Porque é um fundo branco com algumas coisas, como se fosse um piquenique, por exemplo, ó. Tá vendo? Super simples e super natural. Então, assim, bem casa com o estilo da minha fotografia, porque a minha fotografia é uma fotografia natural. Então, o que que eu precisaria aqui, ó? De um lugar, colocar um lençol ou um tecido aqui, bem grandão, e algumas flores com um banco de madeira, tá? Então, pensa nisso. Primeiro, leva em consideração o seu estilo. Não adianta você fazer um ensaio de Dia das Mães que não case. Por exemplo, cabe para o meu cenário, para o meu estilo de fotografia, essa fotografia? Não cabe, vai ficar artificial, vai, sabe, foge da minha identidade visual. Então, foca em fazer uma coisa que converse com a sua identidade. Por exemplo, o ensaio borrô. Para algumas fotógrafas faz sentido, sabe?
Para outras, não faz. Então, você não vai fazer um cenário borrô só porque uma fotógrafa falou para você fazer. Você vai fazer o que casa com a sua fotografia, porque é isso que te torna único. A sua identidade visual é o que te torna única, sabe? Então, pensa nisso. Leva sempre em consideração o estilo da sua fotografia e não o que estão falando ou o que estão fazendo, tá? E aí, vamos lá, vamos supor que você decidiu ali o que você vai fazer. Então, vamos voltar aqui. Ó, esse ensaio também super casa com o meu estilo de fotografia, tá? Então, ó, vamos lá, vamos pegar alguma ideia aqui para a gente começar. Então, vou voltar nessa daqui, ó. Então, a gente tem o quê? Aqui a mãe tá com uma roupa laranjinha, né? Parece que é um xadrez. E a neném tá com uma roupa bege. E a gente tem o quê? O lençol branco no fundo, com uma cesta, com umas frutas e algumas coisas. Esse ensaio, para mim, ele ainda tá puxando pro borrô. Então, não é tanto o que eu faria, tá? Agora, esse ensaio aqui, ó, que foi o que eu mostrei agora há pouco, já eu super faria. Por quê? Ele já não puxa mais para o borrô. Pode ver que ele não tem tom de amarelo na foto. Ele tem o branco e tem as florzinhas, tá vendo? Então, isso super casa com a minha identidade. Então, vamos supor que eu decida fazer alguma coisa assim, tá? Nesse estilo. Então, qual é o padrão? Calça jeans e blusa branca. Então, todas as mães e todos os filhos vão estar de calça jeans e blusa branca. O cenário no fundo, branco, fundo branco. As flores tem um tom de azul aqui, ó, no mesmo tom de calça jeans, e as flores. Você não vai fazer exatamente igual, tá? Por exemplo, você pode colocar aqui a mãe com uma blusa azul e calça branca, ao invés de fazer exatamente igual, tá? Então, você vai pensar, ó, aí aqui tem outra ideia, só com os matinhos, tá vendo? Só com folhas. Aí, outra ideia, você pode fazer mesmo um piquenique, sabe? E colocar a mãe e os filhos ali para interagir, que você vai ganhar muitos cliques naturais, muitos cliques lindos e divertidos. Então, é isso que você tem que pensar na hora de montar o seu cenário, tá? E aqui a gente está exatamente na parte da idealização, que a gente viu na nossa aula passada. Se você não assistiu a aula, clica no link aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição para você, porque a gente está numa sequência de 4 aulas sobre mini sessão. Então, a aula passada foi tudo sobre a estratégia de mini sessão. Hoje a gente está falando sobre cenário e o próximo vídeo vai ser sobre custo, né? Então a gente vai montar o pacote da mini sessão, como que você monta, como que você calcula, e o outro vídeo vai ser sobre divulgação. Então, assim, é o combo especial de Dia das Mães para não ter erro e você arrasar. Então, agora voltando para o Notion, a gente já buscou a nossa referência, tá? Já anotou ali o que a gente vai fazer. A gente vai começar agora a se organizar para pensar como vai ser esse ensaio, tá? Como vai ser a dinâmica dele, né? Então, assim, vai ser um cenário interativo, onde a criança vai poder brincar com o cenário, por exemplo, no Smash the Cake, a criança interage ali com o cenário. Então, tudo vira uma bagunça. Na sua sessão de Dia das Mães, vai ser um cenário interativo ou não? O cenário vai estar ali só para fazer um fundo bonito e não vai ser interativo. Você vai fazer o quê? Vai fazer a mini sessão com as mães e as crianças interagindo com alguma coisa, fazendo alguma coisa, sendo uma ação, por exemplo, um piquenique, ou fazendo cupcake, decorando cupcake, sabe? Porque é isso que vai fazer o diferencial. Então, percebe como não necessariamente você precisa ter um estúdio? Então, pensa aí o que você vai fazer, tá? Na sua organização, como você vai organizar esse cenário para ele sair do melhor jeito possível. E por fim, chegou a hora da preparação. Então, você vai analisar o que você já tem, o que você precisa comprar e o que você pode modificar. Então, vamos supor
que você tem aí um vaso que ele é rosa-choque. E rosa-choque não casa com a sua comunicação e com a sua identidade, tá? O que você pode fazer? Você pode pintar esse vaso. Então, assim, você vai gastar pouco e você não precisa comprar uma coisa nova. Foca em listar realmente o que você já tem, que você vai usar no cenário, e o que você precisa comprar realmente, né? O que assim não dá para utilizar, não tem como, e aí você vai e faz, tá? Quanto que você pretende gastar? É legal você ter aí um orçamento. Ah, eu quero gastar no máximo R$ 300. E é isso, não vai passar de R$ 300. Você vai lá, vai olhar o que você tem, vai pesquisar e vai comprar. Inclusive, é por isso que é extremamente importante você ter lá todo o passo a passo que eu ensino lá dentro dos bastidores da mini sessão. Por quê? Você vai saber o tempo certo de fazer cada coisa. Então, vai dar tempo de você comprar, encomendar coisa para você fazer a sua mini sessão e montar o cenário bonitinho antes de abrir as vagas e antes de ter as clientes. Porque outra coisa também que é extremamente importante é que você abra as vagas para sua mini sessão já com tudo pronto, tá? Porque o cenário em si, ele desperta desejo na cliente. Então, ela vendo alguém ali no cenário, ela pensa: nossa, que lindo, eu quero participar também. Então, o cenário ele te ajuda a vender. E outra coisa importante, né, que tá aqui, que são as compras reutilizáveis. Você não vai comprar um negócio que você vai usar uma vez e não vai usar mais. Você tem que pensar no longo prazo. Isso é um investimento para sua empresa. Então, quando você vai comprar, por exemplo, o pano ali do fundo do cenário que eu gostei, eu não compraria esse pano rosa. Porque se eu vou fotografar um menino, não faz sentido eu usar esse fundo rosa. Entende? Então, assim, são coisas, são detalhes que você tem que pensar no longo prazo. Então, se a sua empresa tem cores mais frias como a minha, eu compraria um fundo branco, um fundo cinza, não um fundo colorido. A mesma coisa para as mantinhas que eu levo no ensaio. Eu tenho 3 mantinhas, uma branca, uma off-white e uma cinza. Sabe? Por quê? Porque a hora que eu coloco na cama da cliente, se ela não tem um lençol branco ou uma colcha branca, eu vou e levo a mantinha para o ensaio e forro a cama, mantendo o padrão das minhas fotos, tá? Então, pensa nessas compras reutilizáveis e de forma consciente, que faça sentido para sua empresa. E aí é mão na massa, é pegar e fazer e realmente montar aí o cenário para ver como é que vai ficar, se não falta nada, tá? E aí você vai ajustando os detalhes. Então, recapitulando a nossa aula de hoje. Primeiro, você vai identificar qual que é o seu estilo. Não é para fazer cenário só porque uma fotógrafa X falou que é para fazer o cenário tal. O cenário tem que casar com a sua identidade, é a sua linguagem, a sua edição, e não outras fotógrafas, tá? O lugar. Vai ser aonde? Vai ser num parque? Vai ser na casa da cliente? Você vai pagar por esse lugar ou vai fazer num lugar gratuito? Vai buscar referências que casam com o seu estilo e não necessariamente precisa ser um cenário extremamente caro. Você pode ter aí um custo baixo. Depois você vai organizar, então, pensar como que vai ser a dinâmica da sua sessão, o cenário vai ser interativo, não vai ser interativo, as pessoas vão estar fazendo alguma coisa ou não, só vão estar posando. Como que vai ser essa sessão? Depois você vai se preparar. Então você vai ver o que você já tem, ver o que precisa comprar e ver o que você pode modificar, pensando aí todo no custo já que você vai gastar para essa mini sessão, tá? E, logicamente, pensando de forma estratégica com compras reutilizáveis para sua fotografia e para sua empresa como um todo, tá? Que aí você investe uma vez e usa várias vezes. Então, não esquece. O grande segredo de você montar um cenário é você se divertir no processo. Não é para ser algo estressante, não é para ser algo que te desgaste. Pensa na experiência que você vai trazer para as clientes, para as crianças ou para os filhos, né, se forem maiores,
o que que você vai fazer que vai despertar aí um desejo na cliente de querer participar da sua mini sessão e não da mini sessão do concorrente, tá? Então, pense em algo único. Como você já viu, não precisa ser caro, você não precisa de grandes investimentos, tá? Para você fazer a sua mini sessão. É você realmente pensar fora da caixa e deixar a criatividade fluir. Se você gostou dessa aula e está gostando aí do nosso especial de Dia das Mães, comenta aqui para mim para eu saber, isso me ajuda demais. E curte o vídeo, porque assim eu sei que você está gostando, me incentiva a trazer cada vez mais vídeos para te ajudar e a gente crescer junto aqui no YouTube. E se inscreve aqui no canal, porque assim a gente vai chegando em cada vez mais fotógrafos e vai ajudando a comunidade de fotógrafos como um todo, combinado? Então é isso, divirta-se montando o seu cenário. Um beijo e até o próximo vídeo.